E olha, além da Copa Guilherme Matoso, nós teremos também o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Seria a 11ª e última rodada da fase de grupos da Copa, do Campeonato Municipal de Campo, que é organizado também pela Secretaria Municipal de Esportes e acontece no campo, no nosso estádio municipal Acir Braga, que fica anexo ao Complexo Poliesportivo. Porém, a gente recebeu já imagens aí do Complexo Poliesportivo de hoje cedo e a situação não está muito favorável para a realização dos jogos, porque o campo está muito molhado. Então, provavelmente serão cancelados os jogos, mas a gente tem aqui a tabela com os jogos, né, que vão acontecer nesse Municipal de Campo. Hoje você está vendo aí, agora sim, deixa eu colocar aqui para você na tela, pronto. Ó, às 3 da tarde, se ocorrer o jogo, amanhã jogam Amigos do Mirim e União AC. Às 5 da tarde, ACB Leal Max e Travessa Juvevê. E às 7 da noite, Real Clube e RCS GTBA Telecom. São jogos que estão marcados para amanhã, sábado, dia 13 de novembro. Então, repetindo, às 3 da tarde, Amigos do Mirim enfrentam União AC. 5 da tarde, ACB Leal Max e Travessa Juvevê. E às 7 da noite, Real Clube encara aí o RCS GTBA Telecom. E ainda tem o quarto jogo, né, que completa essa 11ª rodada, que seria entre Juventude e Unidos Futebol Clube, que está marcado para as 9 da manhã de domingo, dia 14, perdão. Então, esses são os 4 jogos que compõem a 11ª rodada e última desta Copa do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, que acontece ali no Estádio Municipal Acir Braga. Tá certo? Então, são esses jogos. Porém, como eu venho dizendo, não sabemos ainda, não está confirmado ainda se esses jogos poderão ser realizados, porque a gente já recebeu imagens que o estádio está bastante encharcado, a grama. Então, pensando na segurança e na integridade dos atletas, dos participantes, das equipes, então é muito provável que esse campeonato aí, que esta rodada seja cancelada e esses jogos sejam remarcados. Só de repente, se o tempo colaborar muito, secar daqui para frente e para amanhã esse horário o campo já estiver bem aí seco, possivelmente esses jogos então podem acontecer. Vale lembrar que é a última rodada, né? E a gente já tem diversos times, equipes que já estão aí quase que matematicamente garantidos. Vamos ver como está a tabela aí na sua tela, olha só. A tabela que foi atualizada no último dia 9 de novembro. Então você acompanha aí na sua tela essa classificação. Olha, em primeiro lugar, o UPF, Unidos pelo Futebol, lidera aí com 22 pontos. Já está com certeza já classificado para a próxima fase desse Campeonato Municipal de Futebol de Campo, para as quartas de final. Em sequência vem a RCS GTBA Telecom com 17 pontos, Juventude e a CB Leal Max. Juventude com 17 pontos e a CB Leal Max com 16 pontos. Em quinto lugar, Travessa Juvevê com 14 pontos. Esses 5 times podemos dizer aí que estão matematicamente garantidos nas quartas de final. Inclusive o Real Clube, que também já está com 12 pontos em 8 jogos, também já está garantido nas quartas de final. Brigando ainda por vagas nas quartas de final estão União AC e Unidos Futebol Clube, que tem 7 pontos, e o Amigos do Mirim com apenas 6 pontos até o momento. Então, como a diferença é de apenas 1 ponto, nessa 11ª rodada muita coisa pode acontecer. Então, ambos os times, né, tanto o Amigos do Mirim, que está na lanterna, o UFC e o União AC, estão sim na briga por essas últimas 2 vagas. Lembrando que eram 10 times no começo desse campeonato, agora são apenas 9, porque um time foi desclassificado, né, no início do campeonato, por aí falta de atletas, enfim, questões aí que não vem ao caso, mas são 9 equipes ainda na briga, e dessas 9, apenas 8 passam aí as quartas de finais. Uma dessas equipes, e não está definido ainda, realmente, como o próprio Almir relatou aí hoje pela manhã, todas as 3 ainda tem chance, devido aí à pequena diferença de apenas 1 ponto entre elas, né? União AC,
Unidos Futebol Clube e Amigos do Mirim brigam nessa última rodada por essas 2 vagas que ainda restam para a disputa das quartas de finais desse Campeonato Municipal de Futebol de Campo. E olha, gente, eu quero trazer para vocês detalhes de como será já essas quartas de final, né? Eu vou trazer, a gente fez uma ilustração aqui para você aí na sua tela ver, olha só. Será desta forma, tá? Então, as 8 equipes melhores colocadas que passam as quartas de final jogarão desta forma. O primeiro colocado enfrenta o 8º, o segundo colocado enfrenta o 7º colocado na tabela, o terceiro colocado enfrenta o 6º colocado, o 4º colocado enfrenta o 5º colocado. Vale destacar que os mandantes de cada partida, ou seja, o primeiro e 4º colocado, os mandantes desses 4 jogos, eles jogam apenas pelo empate. Então, um empate em 0-0, 1-1, 2-2 já vale vaga para as semifinais, que você vê aí nesta coluna a seguir. Então, quem vencer da partida entre o primeiro e o 8º colocado, se houver um empate, o primeiro colocado passa. Se houver vitória, obviamente, então aí quem vencer passa aí às semifinais, tá certo? É uma ilustração que a gente fez para você. Para as semifinais, que é essa coluna ali onde ficarão apenas 4 times que se enfrentarão entre eles, para as semifinais será feito um sorteio com as 4 equipes classificadas. Esse sorteio então vai ordenar os jogos, vai definir os jogos das semifinais. Na semifinal, nenhuma equipe tem vantagem. No caso de empate nas semifinais, haverá sim a disputa de pênaltis para esse desempate. E também um outro detalhe é que após a rodada, né, após aí essa 11ª rodada, na passagem dessa fase de grupos para as quartas de finais, os cartões serão zerados para aqueles atletas que não tomarem o terceiro cartão amarelo e também aqueles atletas que não forem expulsos aí nessa 11ª rodada. Então eles seguem aí para as quartas de finais zerados, né? O atleta que levou um cartão, 2 cartões amarelos, ou até mesmo aí que, né, teve aí apenas uma advertência ou 2, diferentemente aí do terceiro cartão amarelo que gera expulsão. Então esses sim seguem com a punição, com a penalidade, inclusive desfalcando o time para a disputa das quartas de final.